Estados Unidos, Índia, Alemanha, França, Holanda, Brasil. Escolha um lugar, qualquer um. Não há para onde fugir, meu caro. Quando o assunto é a lenda das agulhas infectadas com HIV dentro dos cinemas, você não tem como escapar. Nos anos 90, ela foi contada em vários países do mundo, quase sempre com os mesmos detalhes, como se as salas de cinema não fossem mais seguras. E isso, é claro, causou um certo pânico nas pessoas. Será possível uma coisa dessas? A história original não contém muitos detalhes. Ninguém sabe o nome da pessoa que teria passado pela situação e muito menos o local. Mas isso não impediu que o medo se estabelecesse. Um pânico, sem imaginar que estava correndo algum perigo. Uma mulher distraída foi ao cinema e sentiu uma picada assim que sentou na poltrona. Ela ficou assustada. Aquela situação, ainda mais quando percebeu a agulha e achou um bilhete que dizia: bem-vindo ao mundo real. Agora, você também é portador do HIV. Já outra versão da história diz que a vítima foi um rapaz. E em todos os casos, a pessoa sai desesperada do cinema para fazer um teste. Quando o resultado chega, positivo para o vírus. Outros boatos até falavam que o Centro de Controle de Doenças havia registrado uma série de eventos desse tipo, com todas as agulhas contendo o vírus HIV. As instituições ainda teriam encontrado esses pequenos objetos em cabines telefônicas e máquinas de refrigerante. Era quase como um ataque terrorista contra a população. Não demorou muito para que a mensagem de alerta começasse a ser compartilhada pela internet e entre amigos e familiares. Por favor, tenha cuidado com os cinemas. O perigo está em toda parte. Envie para o máximo de pessoas que você conseguir. E como era um boato aparentemente simples, o que aconteceu? Ele se espalhou como fogo. Ora, a pessoa nem percebe direito que foi atacada. Em uma história da internet de 1998, uma jovem universitária foi ao cinema com alguns amigos e sentiu uma leve picada ao sentar na poltrona. Ela acabou não se importando e nem viu que era uma agulha. Então continuou com os amigos tranquilamente. Os problemas começaram no final da sessão. A região em que ela sentiu a picada começou a incomodá-la. E uma vez que a jovem coçou o local, sangue apareceu em suas mãos. Ela imaginou que tivesse coçado com muita força e que não fosse nada demais. Quando acabou o filme, ela se levantou para ir embora. Foi aí que uma amiga percebeu que havia uma espécie de papel grudado na roupa da jovem. E adivinha só o que estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. A garota imaginou que tudo não havia passado de uma brincadeira, mas decidiu fazer o teste para tirar a prova dos 9. O resultado? Positivo. Ela até foi à polícia e ficou sabendo que não tinha sido a primeira pessoa a aparecer na delegacia com esse tipo de caso. A única coisa que as autoridades poderiam fazer é alertar e pedir que todo mundo checasse as poltronas quando fosse ao cinema. Diferentemente das lendas que abordam o sobrenatural, eu diria que essa é mais pé no chão, o que, consequentemente, atinge mais pessoas e pode gerar uma comoção rapidamente. Ainda assim, da mesma forma que a lenda, vamos tentar colocar os pés no chão e analisar o contexto. Será mesmo que é possível contrair o vírus tão facilmente assim? E outra, aconteceram tantos ataques assim? Bom,
Existem algumas histórias antigas que podem ter inspirado a lenda. E apenas uma tem ligação com o vírus HIV. Olha só. No ano de 1996, um homem anônimo do estado americano de Louisiana teve a infelicidade de se sentar em uma agulha no cinema. Na ocasião, ele chegou a processar a empresa por causa do incidente. Só que, além de não contrair nenhuma doença, também não havia bilhete informando sobre o vírus HIV. Curioso, você não acha? Ao que tudo indica, a questão de sentir a agulhada no cinema é ainda mais antiga e remete a um boato americano da década de 30. Dizem que as garotas eram instruídas a tomarem cuidado com os homens da agulha. Você já ouviu falar deles? Não? Cuidado. Dizem que dois caras entravam juntos no cinema em busca de uma vítima fácil para sequestrar. O comum era que eles escolhessem moças que se sentavam sozinhas nas cadeiras do meio do cinema, pois assim, um deles se sentava à esquerda dela e o outro à direita. Tudo para que, no momento ideal, aplicassem 2 injeções de morfina na vítima. Aí, meu querido, os homens da agulha só esperavam que a garota caísse no sono para levá-la embora do cinema. Ela nunca mais era vista. Mas as pessoas sabiam que vítimas desse tipo de sequestro acabavam sendo obrigadas a se prostituir em outros países. Alguns chegaram a sugerir que, na verdade, os homens da agulha tinham veneno nas seringas e que as vítimas eram mortas e depois seus corpos eram vendidos para escolas de medicina, onde estudantes poderiam dissecá-los. De acordo com a lenda, esse tipo de ataque não era restrito apenas às pessoas do cinema, mas também acontecia com indivíduos nas ruas. E aí você me pergunta, como a questão da agulhada se misturou com o vírus HIV? Bom, talvez um episódio de 1989 possa explicar isso. Nesse mesmo ano, um grupo de adolescentes alfinetou o pescoço de 41 mulheres pelas ruas de Nova York. As vítimas eram escolhidas aleatoriamente. E não demorou muito para que a história se espalhasse com um detalhe a mais. Os alfinetes estavam contaminados com o vírus. Quando os responsáveis foram encontrados, admitiram que tudo não passou de uma brincadeira. Eles espetavam a mulher, esperavam para ver a reação e fugiam logo em seguida. Não havia nenhum vírus nos alfinetes. Só que isso não quer dizer que todas as histórias eram mentiras. Austrália, 1990. Direto da prisão de Long Bay, em Sydney, um guarda foi atacado por um prisioneiro soropositivo. O preso cravou uma seringa cheia de sangue nas nádegas do guarda e saiu correndo gritando: AIDS! AIDS! Apesar das chances serem incrivelmente pequenas e da ferida ter sido esterilizada em minutos, o guarda testou positivo 2 meses depois de ser atacado. Infelizmente, ele faleceu em 1997, vítima de uma doença relacionada à AIDS. O final da história pode ser triste, mas não há dúvidas de que pode ter sido uma exceção da exceção, ou simplesmente uma coincidência. De acordo com nossas pesquisas, é preciso uma célula sanguínea para que o vírus HIV sobreviva, já que ele é considerado fraco. E quando o sangue está fora do corpo, ele acaba coagulando muito rápido. Mesmo se tudo fosse feito com pressa, uma simples picada também não garantiria a transmissão da doença, já que a espetada precisaria ser profunda para que o vírus entrasse em contato com a corrente sanguínea. Bom, mas eu não sou um profissional da saúde para testar tudo isso com 100% de certeza. Hein? Inclusive, é por isso que eu conto com um comentário de alguns de vocês que seja especialista no assunto. Comente aqui embaixo para mim. Fico grato. O fato é que nós não precisamos ir muito longe
para encontrar situações parecidas com as da lenda urbana. Hein? Olha só. Em 2016, aqui no Brasil, uma médica recebeu uma agulhada nas costas enquanto caminhava pela Avenida Paulista. Antes de fugir, o homem responsável ainda espetou outra mulher logo à frente. Os testes para HIV e sífilis da médica deram negativos. Mas ela teria que fazer outros exames ao longo do ano para confirmar os resultados, além de tomar medicação antirretroviral. Além disso, em 2011, um menino de 8 anos foi para o hospital depois de se machucar com uma agulha. A situação aconteceu em um cinema de Ohio, nos Estados Unidos. E o objeto não era uma seringa, mas sim uma caneta com uma agulha de costura na ponta. Por mais que ele tenha tido sintomas neurológicos por causa do incidente, não foi cogitada a possibilidade do vírus HIV estar envolvido. Mesmo assim, a semelhança com a lenda é impressionante. Verdadeiras ou não, histórias envolvendo formas de contrair a AIDS se tornaram comuns na década de 90. E por mais que tenham acontecido casos recentemente envolvendo agulhas, o contexto atual é completamente diferente daquela época. E você deve se preocupar com perigos maiores do que uma simples agulha em uma poltrona. Pense em tudo isso. E até semana que vem. Tchau.